Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vertindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogadas no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filhos e filhas, nós estamos vivendo neste tempo do Evangelho de Mateus a atividade de Jesus de maneira muito prática. Ele está vivendo o seu ministério e formando os seus discípulos. A responsabilidade de ser discípulo de Jesus, ela é muito grande. E ela exige uma formação muito bem feita. As grandes profissões do nosso tempo, da nossa sociedade, exigem uma grande preparação, não é? Um médico que vai cuidar da saúde de alguém tem uma preparação muito bem feita, sim ou não? Que exige muito dele, né? E nós não podemos querer menos dos que vão cuidar das almas, não é? E Jesus tinha isso muito claro, que ele precisava formar as colunas da sua igreja, os 12 apóstolos, e ele não os poupou de serem exortados em tudo aquilo que precisavam ser exortados, de viverem as realidades necessárias para que fossem forjados em seus corações, em suas vidas, a força do Evangelho que eles se tornariam anunciadores. Hoje é um daqueles evangelhos que termina e o padre até treme para dizer palavra da salvação, né? Porque foram realidades muito duras que Jesus fala nesse evangelho, sim ou não? De perdição, de condenação ao inferno. Você ouviu o que o padre proclamou, não ouviu? Não é inventação, não é algo que dizem uns padres e outros não sei, não é algo que eu queira ou não queira, é a verdade. Existe o caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição. E o cuidado que nós devemos ter é de não ser Cafarnaum. Existem outras cidades citadas no Evangelho de hoje, mas Cafarnaum é a cidade de Jesus. É a cidade onde mais Jesus parava, onde mais Jesus estava, onde Jesus realizava milagres e prodígios. Imagina como Jesus amava Cafarnaum. E não foi fácil para ele ter que dizer isso, né? E tu, Cafarnaum, serás elevada ao céu, serás jogada no inferno. Por conta da incredulidade do seu coração. E não tenha medo de pensar a verdade, né?
Não pense quando Jesus fala cidade, ele está falando de prédio, ele está falando de rua, ele está falando de estrutura, ele está falando de pessoas. Pessoas. Essa história de que o inferno está vazio é mentira. Jesus não mentiu ao dizer que uma cidade inteira seria precipitada no inferno. Hoje nós vamos a Cafarnaum nas peregrinações e está lá a cidade em ruínas, desabitada. E essa palavra faz eco, né? Quando estamos ali vendo os escombros daquela cidade, que hoje é para visitar os lugares santos ali, né? Que os franciscanos nos permitem, né? Organizam e cuidam. Bom, Jesus forma esses discípulos e fala algo hoje tão duro, com um coração com toda certeza sangrando. Um pai e uma mãe que vai dizer ao seu filho, né? Meu filho, você está com câncer. Imagina isso. É fácil, mas é preciso ser dito para que o filho faça o quê? O tratamento. Adianta o pai dizer, não, você não tem nada, é uma dorzinha de cabeça, é uma febrezinha, toma aqui um remedinho aqui, né? Vai passar. Não vai adiantar. É preciso dizer a verdade. Escolher o momento certo, a hora certa, a abertura do coração, falar com toda a caridade, falar muitas vezes em lágrimas, mas dizer. Então não é fácil para nós, enquanto sacerdotes, dizer, meus filhos, se nós não tomarmos um caminho sério de conversão, corremos o risco de ir ao inferno. Corremos o risco de fazer não a vontade de Deus, mas do inimigo. Se eu não disser isso, você vai ficar iludido de que não há luta, de que não há necessidade de lutar, porque não existe perdição, existe algumas correntes de teologia, algumas ideologias pregando isso e fazem um mal tremendo às almas. É preciso dizer a verdade, é preciso dizer como Jesus disse hoje, que se nossa vida não for impactada pelos milagres a partir de dentro e nos impulsionar à conversão, não valerá de nada os milagres realizados. A Canção Nova fala a pessoas, né, na sua grande maioria, que já viveram um grande milagre de conversão, de mudança de vida, de impactos das graças de Deus. Talvez você que nos acompanha por poucos dias ou está conhecendo a Canção Nova agora, tenha fé, se você perseverar, você vai ver muitos milagres de conversão, da ação de Deus na sua vida, da providência divina, porque todo o que segue a Deus contempla a ação de Deus, mas esses milagres precisam nos levar à conversão. Porque caso contrário, o milagre por si mesmo não vai contar a nosso favor, mas a nosso desfavor. Se Cafarnaum era a cidade de Jesus, ela tinha mais uma obrigação de conversão. Eu sou padre, eu sou da Canção Nova, eu tenho uma obrigação, uma missão de caminhar para a santidade, né? Você que já participa da missa diária, você que acompanha o Evangelho, a missa diariamente, você tem uma necessidade maior e um compromisso maior de conversão do que aquele que nada busca. Isso é fato. E quando um pai e uma mãe exortam um filho na verdade, como eu falei aqui, né, dar a notícia a um filho que ele tem câncer, falar a um filho, olha, o caminho que você está trilhando é um caminho de perdição, de pecado, que pode custar a tua vida. Uma mãe, um pai que encontra um filho drogado, usando droga, se metendo em tráfico, ou seja lá o quê, não adianta de nada fingir que nada está acontecendo. Tem que chegar até ele, tem que dizer a verdade, tem que mostrar outro caminho, tem que exortá-lo, tem que dizer a ele que ele precisa sair desta vida. E Jesus, quando nos exorta hoje, dizendo da perdição, daqueles que vivem em meio a milagres, mas não convertem o coração, Ele está falando a nós, como um pai que nos quer no céu, não na perdição. Jesus nos quer na graça de Deus e não no inferno. Imagina se Jesus ia dar uma palavra tão dura
se ele não tivesse a esperança de que a sua palavra ia tocar corações para a conversão? Se a gente não tem esperança, a gente entrega, sim ou não? Já não acredito mais, não acredito que muda, então deixa lá, não quero mais me meter. Mas se eu tenho a esperança de que há possibilidade de mudança, eu vou invertir. E às vezes invertir exortando. E não tenham dúvidas, meus filhos, a perdição e o inferno existem. E o diabo inverte para que nós nos percamos. Mas a nosso favor existe a presença dos milagres de Jesus, né? Poderíamos narrar vários aqui. Corpos incorruptos, santos que ressuscitaram mortos, aparições de Nossa Senhora, milagres de cura, libertação, conversão. Eu posso dizer para vocês do meu milagre. A graça de Deus me alcançou aos meus 20 anos de idade e transformou a minha vida. Me fez entender e compreender que Deus me ama e me chamava à conversão. Que milagre maior que esse, meu Deus! Mas tudo isso contribui para a minha salvação e não para a minha perdição. Saber que existe a condenação e o inferno me deixa de armas erguidas como um soldado que está atento para combater. Porque se eu entrar na dinâmica do mundo e do inferno, todo mundo vai salvar-se, não precisa lutar, não, fique tranquilo, olha, Deus é misericórdia, Deus não pune, Deus é isso, Deus é aquilo. O que vai acontecer? Eu vou relaxar, eu vou baixar as armas, eu vou me entregar, porque o desejo do pecado, ele nos impulsiona todo dia. Vejam a vida dos santos. Vejam a vida do nosso fundador, Padre Jonas, que na sua idade avançada, na sua luta da sua saúde, nós vemos o Padre se esforçando para rezar, adorar, rezar o terço, celebrar a Santa Missa. Meu Deus, se nós esquecermos de que podemos nos perder, nós não vamos lutar pela salvação. Então que essa palavra do Evangelho de hoje toque o nosso coração para despertar-nos. Precisamos lutar pela santidade, deixar os nossos pecados. Hoje é memória de São Luís e Santa Zélia Martã. Como as famílias estão necessitadas de pais e mães santos que empreendam uma caminhada de salvação para as suas famílias. Como nós vemos pais e mães entregando os pontos, não lutando mais, deixando entrar todo tipo de contaminação e de coisas dentro de casa, a partir de músicas, TV, internet, comportamentos mundanos, permissividade com o pecado. E que nós precisamos hoje do exemplo de São Luís e Santa Zélia, que formaram santas em seu lar, né? 9 filhos, 4 morreram em muito pouca idade, as 5 que cresceram, se tornaram freiras consagradas, 4 carmelitas, uma visitatina, né, da visitação, uma congregação que foi fundada com o auxílio de São Francisco de Sales. Então é isso que nossas famílias precisam caminhar, como caminhou São Luís e Santa Zélia Martã, para formar homens e mulheres santas dentro de nossos lares e assim combater pelo céu. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude, que o Pai das misericórdias nesse santuário nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.